Olá, galera! Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós daremos início ao nosso curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso mesmo, a Lei de número 13.146 de 2015. Estatuto agora que está sendo cobrado em praticamente todos os editais de tribunais, não é mesmo? Qual que é o formato do curso? O aluno ele terá direito a receber 4 aulas em PDF, cada uma contemplando 20 questões, ou seja, ao todo 80 questões comentadas e inéditas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, questões totalmente comentadas em PDF e também o aluno terá acesso a 4 videoaulas comentando as aulas em PDF. Então, o acesso das aulas em PDF já com os comentários e também a aula em vídeo. Então, você vai ter contato agora com essa primeira aula. Caso tenha interesse, basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br e adquirir o seu curso por apenas R$ 50. Ok? Então vamos ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, 80 questões inéditas comentadas em vídeo. E a nossa primeira questão, lembrando que são questões que vão contemplar tanto modalidade certo e errado, quanto múltipla escolha. A primeira questão diz assim: pertinente à lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue a afirmativa. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo meramente de natureza física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa questão número 1 ela está falsa, errada. Por quê? Conforme estabelece o próprio artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós vamos considerar pessoa com deficiência não aquela que possui meramente impedimento de longo prazo de natureza física, mas contemplaremos também impedimentos mentais, impedimentos intelectuais, impedimentos sensoriais, conforme assim estabelece o próprio artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, para essa questão número 1, conforme consta no material, marque aí errado. Tudo bem? Vamos à questão número 2. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Essa questão, você precisa observar o artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Veja, então, quando nós falamos de avaliação da deficiência, o que deverá ser considerado? Ou não? Primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Preciso ou não considerar, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo 1º? Sim. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Com certeza, também vamos considerar esses fatores. 3. A limitação no desempenho de atividades. Também. E 4. A restrição de participação. Então veja que conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, nós precisamos considerar todas estas informações. Impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo, fatores, são eles socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades, restrição de participação. Se todas estão corretas, qual que é o gabarito da questão 2? Gabarito é a letra B. Tudo bem? Vamos à questão número 3. No tocante da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, verifica-se que o Poder Legislativo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Essa questão está totalmente errada, porque prevê o artigo 2º, parágrafo 3º, que essa competência não é do Poder Legislativo. Quem vai criar instrumentos para avaliação da deficiência é o Poder Executivo. Então, marque aí, questão 3, gabarito errado. Tudo bem? Vamos à questão número 4. Pertinente à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para fins de aplicação desta lei, consideram-se. Para responder essa questão, a gente precisa ter em mente o artigo 3º, tá bom? A acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização, então, possibilidade e condição de alcance para a utilização
com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por deficiência com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é o conceito de acessibilidade? Sim, é o que prevê o artigo 3º, então o conceito aqui está correto. 2. O que são os elementos de urbanização? Muitas vezes o próprio nome já nos refere a quaisquer componentes de obras de urbanização. Aí o artigo 3º fala, pode ser pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Esses são os elementos de urbanização. Então, também está verdadeiro. E as barreiras? O que são as barreiras? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. O próprio nome diz, barreiras, aquilo que vai dificultar o acesso às pessoas com necessidades especiais, os portadores de deficiência. Esse é o conceito de barreiras? Também. Então veja só o que pede a questão 4. Qual que está correta? Bom, então nós temos aqui o conceito correto de acessibilidade, o conceito correto de elementos de urbanização e o conceito correto de barreiras. Desta forma, o gabarito é a letra D. Todas estão corretas. Vamos à última questão. A última não, questão número 5. Com base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, julgue. A avaliação da deficiência sempre será necessária, olha essas palavrinhas mágicas, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Sim, olha, que será realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tudo bem. Será uma avaliação biopsicossocial, esses tripé, o tripé o biológico, psicológico e social. Sim, mas sempre necessária? Não. O que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência é que essa avaliação da deficiência é quando for necessária e não sempre necessária. Então, a questão número 5, o gabarito está errado. Tudo bem? Vamos então agora à questão de número 6. Olá, galera. Vamos então à questão de número 6. Para fins de aplicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, vamos agora analisar quatro informações. Primeira, o que vem a ser a pessoa com mobilidade reduzida? Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, seja ela permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, não incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo. Bom, até aqui estava certo, mas quando fala que não inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo, torna a primeira falsa, por conta desse finalzinho. Tudo bem? Até porque nós sabemos que inclui, sim, idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo. Vamos a 2. O que vem a ser atendente pessoal? Membro da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legais estabelecidas. Veja, o atendente pessoal, quando afirma que será o membro de família, esse começo está falso, porque não só o membro da família, pode ser da família ou não ser da família, tá? Então a número 2 está falsa por conta disso. Pode ser tanto membro da família ou não ser membro da família. 3. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Sim, verdadeiro. E 4. O que vem a ser desenho universal? A concepção de produtos, ambientes,
programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Esse é o conceito de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, estão corretos aqui somente a 3 e a 4. Sendo assim, o gabarito para a questão número 6 é a letra C. Tudo bem? Vamos à questão 7. Atinente à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da não discriminação, averígua e assertiva. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas? Claro que sim. Veja que nós temos um conceito de discriminação em razão da pessoa com deficiência extremamente amplo, e é justamente assim que está previsto no Estatuto. Essa questão número 7 está totalmente correta, gabarito certo. Questão 8. Ações afirmativas são medidas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada, com o objetivo de corrigir desigualdades presentes na sociedade, como a de pessoas pertencentes a grupos de exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Tal medida tem como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social ou reconhecimento cultural. Sabendo disso, podemos afirmar que, veja que eu tenho aqui uma longa historinha, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Verdadeiro ou falso? Claro que está correto. Ela não é obrigada, a pessoa com deficiência não está obrigada a fruir, a perceber os benefícios decorrentes de uma ação afirmativa, não é? Então aqui, quando eu falo que está obrigada, vamos imaginar uma possibilidade de concurso público que prevê lá ao portador de necessidades especiais um percentual. Se eu, portador de necessidades especiais, não quiser concorrer nesse percentual, eu não sou obrigado, é facultativo. Por isso que a questão 8 está totalmente o quê? Correta, certa. Questão número 9, veja só. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 1. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Óbvio que a deficiência não vai afetar essa capacidade. Tem pleno direito de escolher o número de filhos e informações adequadas sobre reprodução. 2. Conservar sua fertilidade, sendo facultada a esterilização compulsória. Opa! Esterilização compulsória facultada, vedada a esterilização compulsória. 3. Não afeta casar-se e constituir união estável? Claro que não afeta, verdadeiro. Não afeta exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em primazia de oportunidades com as demais pessoas? Opa! Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E não primazia. Não se prevalece esse direito às pessoas com necessidades especiais. Então, a 4 está falsa. Nessa questão 9, eu busco a correta. As corretas, então, é a número 1 e a número 3. Portanto, o gabarito aqui é a letra E. Somente 1 e 3 estão corretas. Vamos à questão 10. É dever exclusivamente do Estado assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação, à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura,
ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Veja, tudo está correto, menos a primeira linha. Exclusivamente do Estado? É claro que não, gente. Essa competência, ela é compartilhada entre Estado, sociedade e família. Então não cabe exclusivamente ao Estado, tá? Tanto a família quanto a própria sociedade compartilhar para assegurar a essa pessoa com deficiência todas essas garantias. Portanto, questão 10 está incorreta. Vamos à questão número 11? Questão 11 diz assim: a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, estatui que a pessoa com deficiência e seu acompanhante ou atendente pessoal tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, primeiro, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público? Sim, tanto a pessoa com deficiência quanto o seu acompanhante ou atendente pessoal. Até aí tudo bem. 2. Recebimento de restituição de imposto de renda? Aí não. Não é extensível ao acompanhante e atendente pessoal. 2 está falso. 3. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas? Verdadeiro. 4. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque? Verdadeiro. Estende-se então ao acompanhante ou atendente pessoal. 5. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências? Não. Então, quanto à restituição de imposto de renda, quanto à tramitação processual e procedimentos judiciais, não se estende ao acompanhante ou, no caso, o atendente pessoal. Então, estão incorretas aqui a número 2 e 5. Então, estarão corretas a 1, a 3 e a 4. Questão 11, gabarito letra D. Vamos à questão de número 12. Veja só. No tocante à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, vamos analisar o texto a seguir. Pessoa com deficiência em situação de curatela deve ser assegurada indispensavelmente sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento prévio, livre e esclarecido para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Apesar disso, o seu consentimento em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei e ela poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada, mesmo em casos livres de risco de morte e de emergência em saúde. Essa questão número 12 ela está falsa por conta disso daqui. Na verdade, não poderá ser obrigada a submeter-se à intervenção clínica ou cirúrgica. Então, questão 12, conforme está no material em PDF, está errada. Tudo bem? Vamos à questão de número 13. Veja só. Relacionado à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o processo de habilitação e reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Assinale a alternativa incorreta quanto às diretrizes observadas no processo para avaliação multidisciplinar de necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa. A. Diagnóstico e intervenção precoces é uma diretriz? Sim. B. Adoção de medidas para compensar a perda ou limitação funcional buscando o desenvolvimento de aptidões? Também é uma diretriz. C. Atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência? Verdadeiro. D. Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. Olha só
a pegadinha. Essa letra D não se trata de uma diretriz, e sim trata-se de uma garantia. E, oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência. Verdadeiro também é uma diretriz. Então, na questão 13, a incorreta aqui é a letra D. Tudo bem? Vamos agora à questão de número 14. No tocante ao direito à habilitação e de reabilitação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência institui que a tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência, são garantidos nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência. E aí, tá certo ou tá errado? Claro que está certo. A previsão aqui é o artigo de número 16, inciso 2º do Estatuto. Tá? Então, questão 14, correta. Questão 15. Referente ao direito à saúde, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência diz que as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, primeiro, atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação? Sim. 2. Campanhas de vacinação? Também. 3. Atendimento psicológico, não incluindo seus familiares e atendentes pessoais? Falso, porque inclui os familiares e atendentes pessoais. 4. Serviços de habilitação e reabilitação, sempre que necessários, para os casos mais graves de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Nesse caso aqui, o erro está no inclusive. Não entra na manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida, e sim nos serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessários para os casos mais graves. Tá? Então, a 15.4 está falsa. 5. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida? Verdadeiro. Então, estão corretas aqui a 1, a 2 e a 5, por isso que o gabarito da 15 é a letra E. Vamos agora para a questão número 16. Questão número 16 diz assim: a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, obviamente, garante que as operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes, por questões óbvias, podendo essas, com devido controle do poder público, efetuar pequenas cobranças de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão à adequação de programas aos deficientes. Pode efetuar cobranças de valores diferenciados? Claro que não. O gabarito da questão 16 está totalmente incorreto, ok? Vamos à questão 17. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência institui que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência. Desta forma, tanto o poder público quanto as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino têm o dever de, primeiro, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional, inclusive em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Verdadeiro, está compatível com o artigo 28 do Estatuto. 2. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas? Não. Essa previsão não está incluída pelo parágrafo 1º do artigo 28. 3. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de material didático, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva. Essa 3 também não está prevista no artigo 28, parágrafo 1º.
4. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Verdadeiro. 5. Assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Verdadeiro. Então veja que estão corretas somente a 1, a 4 e a 5. Mas veja, nenhuma dessas estabelece que estão corretas 1, 4 e 5, mas estabelece que a 2 e 3 estão incorretas. Gabarito, letra A. Tudo bem? 18. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instâncias de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas: atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior, as IES, e nos serviços, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência e tradução completa do edital e de suas retificações em libras, totalmente compatível. Essas são as exigências da Lei 13.146 de 2015, com base no artigo de número 30 do Estatuto. 19. Essa questão já foi cobrada em prova, hein? No tocante ao direito à moradia, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a reserva do mínimo das unidades habitacionais para pessoa com deficiência é de... Então, olha, reserva do mínimo de unidades habitacionais. Quem vai dispor isso é o artigo de número 32, inciso 1º do Estatuto, e o percentual é de 3% no mínimo para unidades habitacionais. Ok? Então, se vai construir 100 casas, no mínimo 3% precisam estar adequadas para pessoas com deficiência. Questão 19, gabarito letra C. Última questão da nossa primeira aulinha, concernente à Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em prevalência de oportunidades com as demais pessoas. Opa, mais uma questão que fala sobre isso. Lembra da primazia? As pessoas com necessidades especiais, portadoras de deficiência, têm prevalência de oportunidades comparadas com as demais pessoas? Não, elas têm igualdade de oportunidades. Então, nós temos aqui, essa questão vai contrária ao artigo 34. O artigo 34 fala dessa igualdade. Portanto, essa questão de número 20 está incorreta. Então, veja, tanto no vídeo, que reproduz as questões do PDF, nós fomos do artigo 1º ao artigo 34. Na aula de número 2, nós partiremos do artigo 35, mais questões inéditas sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Adquira o curso e você não errará mais nenhuma questão sobre esse estatuto. Conte comigo. Não adquiriu? Vai no site www.eleitoralcombruno.com.br. Um grande beijo, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.